Por que que muitas pessoas se dão bem na vida profissional, na vida emocional, na vida afetiva, nos seus relacionamentos e outras pessoas se dão tão mal assim? O segredo fundamental de tudo é a capacidade que a pessoa tem de prestar atenção e entender o que acontece no mundo à sua volta e também entender o que acontece com o seu próprio comportamento. Ficar olhando, ficar observando, dar um tempo na observação, adiar a conclusão que você quer tirar da vida para poder observar mais, para poder contemplar mais, é de fato a melhor maneira de você, ou de uma maneira racional, ou de uma maneira até inconsciente, intuitiva, incorporar e entender como as coisas funcionam. Assim como tem aquele jardineiro que não tem cultura nenhuma, mas de tanto observar as plantas, sabe exatamente como elas funcionam, assim teríamos que ser nós, ao observar a vida ao nosso redor e entender melhor como as coisas funcionam. Quem consegue prestar atenção, entender e aceitar, vai saber se colocar melhor na sua relação com o mundo. Porém, tem muitas coisas que atrapalham que a gente faça isso daí. A primeira, evidentemente, é a mente acelerada. A mente acelerada é terrível. A mente acelerada nos atropela de pensamentos, e muitas vezes de pensamentos negativos, mas positivos também. E não permite que a gente tenha devidamente o ato de contemplação, de prestar atenção e observar a realidade. Quem pensa não presta atenção. A mente acelerada fica pensando o tempo todo, fica produzindo imagens o tempo todo e nos atrapalha, quando não nos impede de estar absorvendo a realidade. Outra coisa que atrapalha demais o entendimento da realidade é o fato de sermos ansiosos. Ai, a ansiedade é terrível. O que é ansiedade? A ansiedade é a pressa, é aquela excitação de que você tem uma sensação ruim e quer se livrar rapidamente dela. À medida que você é dominado por isso, evidentemente, você acaba não conseguindo prestar atenção tanto o suficiente e tirando conclusões normalmente precipitadas. Estados depressivos também fazem com que a gente tenha muita dificuldade de incorporar a realidade. Por quê? Porque ao primeiro sinal negativo, uma corrente de pensamentos negativos toma conta da gente e a gente quer se livrar daquilo e cada vez vai mergulhando mais. Que apego a pensamentos, pessoas teimosas, pessoas que têm dificuldade de sair fora da caixinha e abrir o leque para poder observar além daquilo que ele consegue enxergar novamente, também são pessoas que têm muita dificuldade de prestar atenção, de entender e de aceitar a realidade. Pessoas sensíveis, pessoas intensas, vibram muito, tem aquela coisa muito grande, e aí tem aquela coisa da ansiedade de querer se livrar, também tem dificuldade. O fato é que para você prestar atenção, há a exigência de um treino, no sentido de você aprender e se treinar a prestar um pouco mais de atenção, e há a necessidade na autoobservação de você ter um conhecimento mínimo, lógico, de como o relacionamento com a vida funciona, como a tua mente funciona, para poder fazer a leitura correta e entender o que está acontecendo e saber detectar se você está ansioso, se você está depressivo, se todos aqueles pensamentos que vêm são apenas e tão somente obra e arte do teu próprio pensamento. Quem melhor entende a realidade, melhor se dá na vida. Quem não entende a realidade que o segue, quem não se entende, acaba tropeçando e acaba às vezes tropeçando de uma forma absolutamente fatal. O segredo é esse, é prestar atenção, o segredo é esse, é entender. O segredo, para entender, você precisa de mim, dos terapeutas, para poder entender melhor, e o segredo é aceitar. Vamos lá ser bem-sucedido na vida?